Olá, pessoal. Esse é o programa Painel da Cidadania, um programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. A gente vai debater aqui sobre política, participação social, participação política e como você, aí de casa, pode observar. Vocês também podem participar, sugerindo temas, debate, entrevistadores. Acesse o nosso site www.paineldacidadania.com.br e também nosso WhatsApp 6199-811-4665. Nós estamos aqui essa semana com a cantora e compositora Di Ribeiro. Di Ribeiro, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Di Ribeiro tem uma carreira artística com mais de 20 anos, já transitou por diversos locais, nasceu no Rio de Janeiro, criada em Salvador e estabelecida em Brasília. Traz em suas veias o mais tradicional samba carioca, o axé e a cultura da Bahia e a diversidade cultural, musical, tão típica da nossa mistura brasiliense que recebeu pessoas de todo o Brasil. Ela estreou no meio musical, recebendo o prêmio de cantora revelação no Carnaval de Salvador em 93. Passou 4 anos na Itália como cantora e mestre de cerimônias do tradicional circo de Lidia Tudai. Ganhadora do prêmio Emmy Internacional em 2013, considerado o Oscar da TV Mundial, também esteve na trilha sonora de novelas da Rede Globo, participou também como júri no programa Raul Gil, tem uma carreira de sucesso com grandes conquistas, vários prêmios, é uma cantora representante do samba de raiz, está aqui em Brasília e em 2015 ela lançou o prêmio Bloco de Carnaval só para foliãs femininas. É uma participação social que visa ampliar e incluir as minorias no meio social, artístico. Isso é uma grande criação. A Di Ribeiro, além de ser produtora, ou cantora, cantora, compositora, produtora também, né? Ela acaba de falar aqui. A Di Ribeiro faz o que o artista deve fazer. Ela contribui e cumpre o seu papel social. Ela vai fazer um show, me parece que a semana que vem, se não me falha a memória, no qual a meia entrada, para que você tenha acesso à meia entrada, você leva alimentos ou você leva material escolar para ter acesso. Isso é uma espécie de contribuição social, uma forma de você cumprir seu papel social. Di, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira e sobre o nosso tema. O nosso programa é semanal, temático, e o nosso tema é a ocupação das escolas públicas. Eu gostaria que você falasse um pouco do tema, se você acha legítimo, se não é ilegítimo, essa ocupação nas escolas e faculdades nesse ano de 2016. Seja bem-vinda. Obrigado, Rócio. Eu sou completamente a favor. Eu acho que eu tenho até um orgulho dessa rapaziada que está lutando pelos seus direitos. Acredito que todos os movimentos sociais e todas as mudanças que aconteceram no Brasil, desde sempre, a classe estudantil sempre foi muito presente nessas mudanças, desde muito tempo atrás, né? Então, eu acho legal que a gente não vai criar um exército de surdos mudos, né? E de analfabetos funcionais, como se quer fazer. E eles estão lutando contra isso. Eu acredito piamente que esses meninos estão fazendo a coisa certa, sim. Acho que sim. A Di Ribeiro acabou de dar a opinião dela certa de que o protesto é legítimo e que os meninos têm que continuar fazendo essa espécie de manifesto. Essas ocupações agora de 2016... a pauta maior de reivindicação desses alunos é com relação à PEC 55 e a PEC que agora foi para o Senado e virou a 241. Sim. E essa PEC limita gastos no governo federal, porém ela reduz os investimentos em educação e saúde.
O que eles mais tentam discutir e levar para a sociedade, mostrar para eles que essa foi uma proposta que veio de cima para baixo e imposta à sociedade sem uma discussão. As pessoas não discutiram, não levaram o debate para a sociedade, tal como foi feito a mudança do currículo do ensino médio, que foi colocado para as pessoas através de uma medida provisória. E esse debate é necessário. Então, a gente pode ver que é um manifesto, um protesto legítimo, pacífico, tranquilo, e os alunos estão nas escolas, ocupando as escolas, que é o local onde eles devem estar. E a gente vê que não é uma ocupação baderneira e nem uma ocupação somente para acabar com a aula. Ele tem aulas, tem atividades culturais, muitas pessoas, muitos artistas participam dessas ocupações, muitos políticos vão debater, alguns especialistas em determinados assuntos vão debater. E me fala um pouco aí do que você acha dessa pauta de reivindicação dos alunos. Você acha que é uma pauta justa, que os alunos devem continuar fazendo esse manifesto, essa espécie de protesto com a ocupação das escolas? Eu acho justo, até porque uma reforma no ensino médio ela é necessária. Isso não resta dúvida de que há necessidade de fazer uma reforma. Mas acho que isso deve ser debatido, isso deve ser conversado, isso deve ser pesquisado, isso deve ser trabalhado de uma forma com que a sociedade possa participar disso também. Eu acho que a partir do momento que se dá um aviso de que as coisas vão mudar e que vai ser assim, nós estamos numa democracia. Nós precisamos de que todos possam participar dessas decisões, entendeu? Então, a partir do momento que você cria uma medida provisória, que, aliás, educação jamais deveria ser resolvida por medida provisória, que é uma coisa que é feita por emergência, para emergência. É emergente a nossa situação, é urgente a nossa situação, mas eu acho que deveria, sim, ser discutido, e eu acho que essas reivindicações são mais do que justas. Acho que os meninos estão certíssimos em continuarem fazendo isso e a sociedade deveria apoiar todo mundo. Porque o que acontece é o seguinte, esse limite de gasto durante 5 mandatos, como que a gente vai fazer? Se cada vez nós temos mais jovens indo pela faculdade, mais pessoas entrando, mais pessoas começando a estudar. Então, como se limita algo que ainda está em crescimento, que vai estar sempre em crescimento? A nossa população cresce a cada dia, nossos estudantes crescem a cada dia. Então, se você limita durante 20 anos esse crescimento, como que fica? E não é só a saúde, né? A gente tem que falar da educação também, que, pelo amor da educação, tem que falar da saúde também. Então, eu acho que é super legítimo, acho que devem continuar sim, e acho que toda a sociedade deveria se unir em torno dessa discussão, ao invés de estarem se dividindo e culpando ou colocando rótulos nos meninos que estão em busca de um futuro melhor. A gente vê de que essa manifestação, essas ocupações, elas não são baderneiras, muito pelo contrário. Elas são organizadas, cada um dos alunos que está ali, eles são... O primeiro princípio que eles fazem é uma assembleia. Inclusive, a assembleia para que haja participação de todos os alunos. Eles tentam enviar a pauta de reivindicações e somente em última instância que eles aprovam em assembleia as ocupações. Esse movimento estudantil ganhou força a partir de 2013, com as reivindicações de 2013, e hoje os alunos do ensino médio já conseguem se unir com o movimento universitário. Então não é um movimento assim de alguns meninos que querem somente modificações no ensino médio, mas eles pensam, como você falou aí, nos investimentos em educação que vai ser reduzidos, os investimentos em saúde.
Há alguns dias atrás eu li um estudo da Fundação Getúlio Vargas que dizia o seguinte: se há 20 anos atrás tivesse tido essa mesma proposta de emenda à Constituição eu vou dizer assim, eu não digo nem de limite de gastos, eu digo de congelamento de investimentos. Se isso tivesse sido feito há 20 anos atrás, o salário mínimo hoje seria apenas de R$400. Com 800 as pessoas já não conseguem fazer quase nada, avalie se fosse pela metade. Então aí a gente já vê que essa PEC, conhecida como PEC da maldade, ela já fica contaminada. E ontem a gente viu que um pai em Goiânia matou o filho porque o filho participava dessas ocupações e desses manifestos. Me diga uma coisa, você sabe o que levou esse pai a tentar, a fazer e cometer esse ato, matar o filho, depois se matar? Você acha que isso está vinculado com a ocupação das escolas? Eu acho que foi feito, pouco que eu consegui ver sobre esse assunto, eu acho que foi feita uma correlação que acho que desnecessária, sabe? Eu acho que estão tentando fazer com que isso cresça muito mais do que é. Eu acho que para um pai chegar, para uma situação familiar chegar a esse ponto, precisa de coisas muito anteriores e maiores do que simplesmente porque o filho quis participar de uma manifestação. Então, nós nunca vamos saber o real motivo, porque ele também se matou, né, o pai. Então, eu acho que não deveria, na minha opinião, acho que não deveria ser vinculado esse assunto, esse caso, às ocupações. Esse talvez tenha sido um gatilho, mas não o real motivo. Acho que esse pai já tinha motivos muito maiores anteriores, ou o próprio menino, entendeu, em debater e brigar com o pai dele sobre isso, e ânimos se exaltam e nós nunca vamos saber o real motivo. Mas acho que o caso das ocupações e tudo mais é muito maior do que isso. É verdade. E também... É uma pena, né? Uma pena saber de uma situação dessa, é horrível. E também não justifica o caso só porque o aluno participava. O que a gente vê, o que a gente tem visto mesmo, é a incitação desse discurso do ódio. Olha, eles são ocupantes ali, eles estão cometendo crime. Isso é uma incitação do discurso do ódio. A gente foi às ruas e a gente pediu informação e opinião das pessoas sobre essas ocupações. Veja esses manifestos, essas opiniões e dê sua opinião, por favor. Boa tarde. O que você acha das ocupações das escolas públicas nesse momento? Poxa, eu acho que é uma boa maneira, né, de manifestar para falar assim, desses políticos que só estão roubando e tal, não estão melhorando nas escolas públicas e tal. Bom, eu acho que é um movimento revolucionário, onde os jovens estão tomando partido sobre o que está acontecendo na nossa situação atual política. Se eles estão fazendo algo, é porque algo está errado. Eu acho que é um momento que a gente passa em detrimento de uma coisa que vai nos prejudicar muito mais lá na frente. Num papel cultural histórico, os estudantes eles sempre foram responsáveis pelas grandes revoluções. Então, se a gente for pensar num momento em que vai ser prejudicial nesse primeiro momento, mas que a longo prazo isso pode servir como orientação, o nosso sistema educacional ele não funciona. A gente não está reivindicando por uma coisa que a gente já sabe que acontece, que não é um mau funcionamento, a gente está falando de uma coisa que vai prejudicar ainda mais. Necessárias, super necessárias. Eu acho que com esses retrocessos políticos em relação ao governo atual, governo federal, a PEC 241, o congelamento de 20 anos para o dinheiro para educação e saúde, nada menos omisso que os estudantes assumirem como papel deles, como importância deles atuarem dentro dessas decisões que está sendo ali dentro, né? E que não é decisão nossa, né? 20 anos sem dinheiro para a educação é um absurdo. Assim, eu acho equivocado, acho que não deveriam estar fazendo isso, mesmo que haja, né, o contraditório quanto àquilo que o Ministério da Educação está promovendo. Contudo, eu acho
de maneira equivocada esta ocupação. Como a gente pôde observar a opinião das pessoas, a maioria dos entrevistados, eles concordam com a ocupação e acham legítimo. A gente viu aí só uma pessoa que é contra. Você poderia falar um pouco sobre essas manifestações das pessoas, desses entrevistados, o Fala nas Ruas? Comenta um pouquinho a respeito. Eu acho que, no caso, é a visão curta, né? É a visão onde você não presta atenção no todo. E em tudo que pode acontecer a partir daí, né? Gente, na época da ditadura, sabe? Olha a importância dos jovens quando se uniram, a importância dos estudantes quando se uniram. Olha na Direta Já a importância dos estudantes com relação a isso. 2013, a partir de 2013, olha a revolução que foi criada a partir disso. E agora a revolução é pela educação. É para ser melhor. Os meninos estão querendo, essas pessoas, esses cidadãos maravilhosos que ainda são jovens, estão lutando pelos netos e pelos filhos da gente. Porque se eles conseguem fazer, se eles conseguem essa mudança, se eles conseguem ajudar nessa mudança, vão ajudar lá na frente ao meu neto, que eu tenho uma filha de 17 anos. Então vai ajudar lá na frente. Então vocês pensem que a grande maioria das pessoas que estão participando hoje de Enem, que tem o FIES e etc., e todos esses programas, não vai ter mais. Eu fico encantada, apaixonada de ver a quantidade de pessoas indo fazer provas, sabe, para o Enem, porque isso não era possível antes. Nem todo mundo conseguia fazer vestibular. Então, o que está acontecendo? Se passa a PEC dos absurdos, se ela consegue passar, agora tem mais um nome, se ela consegue passar, entendeu? Isso tudo vai se perder no caminho. Todas essas conquistas, elas vão ser perdidas. Então, eu acho que a sociedade realmente precisa pensar um pouco, abrir mais os olhos, os ouvidos e tentar se informar mais. Porque nós brasileiros também temos o grande defeito de não fazermos nada para mudar e criticar quem está fazendo para mudar. Então, acho que a gente precisa prestar mais atenção e tentar fazer acontecer também, ou pelo menos se informar mais. É verdade, a gente percebeu aí que a maior parte dos entrevistados eram jovens e tinha alguns mais velhos. Um senhor se manifestou contra. Esse tipo de protesto, esse tipo de ocupação surgiu no Chile em 2006, quando os alunos se rebelaram e ocuparam algumas escolas. E em 2013, com as manifestações de 2013, os alunos importaram esse tipo de protesto para o Brasil. E foi bem sucedido, eles foram ouvidos, porque a maior parte queriam um pouco de visibilidade, ser ouvidos e respeitados como cidadãos. Houve ocupações dessa também em 2008 na Argentina, e eles até criaram uma espécie de manual de ocupação. Esse manual de ocupação foi absorvido também pelos estudantes brasileiros, e eles têm esse manual que tem como instância maior a Assembleia. Da Assembleia eles têm um plano de ação, onde eles dividem tarefas, quem vai cuidar da limpeza, cuidar da organização, da alimentação, quem é que vai conseguir a alimentação. Uns cuidam da comunicação, porque nem sempre a mídia mostra o que está acontecendo. Eles criam página no Facebook, parece que cada escola ocupada é um núcleo de ocupação, e esses núcleos eles mostram para a sociedade o que vem acontecendo, como está acontecendo, o tipo de ocupação. E a gente vê, eu, na minha opinião, vejo que há legitimidade nessa espécie de protesto, tentando fazer aqui um meia-culpa, uma espécie de advogado do diabo, mas esse tipo de protesto ganha legitimidade porque o governo só pediu reintegração de posse
nas escolas que iam haver provas do Enem. Em nenhuma faculdade me parece que foi pedido até agora a reintegração de posse. Eles vão, a reitoria conversa com os alunos, respeitam o manifesto e muitas universidades também contra esse tipo de pauta deles, contra a PEC, contra o ensino médio ser modificado através de medidas provisórias e outras reformas que o governo vem tentando impor para a sociedade sem fazer a devida discussão. É isso que a gente está vendo aqui. Eu queria que você falasse agora também um pouco sobre seu trabalho, sobre esse trabalho social que você faz, porque você veio participar do programa por esse seu trabalho assim, de ativismo, você ser uma pessoa conhecida de Brasília e ter contribuído com esse trabalho social. A gente admira o seu trabalho e falamos, não, vamos convidar a Di para fazer parte do trabalho, porque a gente tenta levar a informação para a sociedade de uma forma assim mais tranquila, mais light e numa espécie de conversa onde as pessoas possam entender o que a gente está falando, porque a gente pedir para as pessoas participar politicamente, ser mais ativas nos processos decisórios que envolvem a maioria das pessoas, as pessoas já fogem um pouco, porque ontem a gente viu a prisão do Garotinho, hoje a gente viu a prisão do Sérgio Cabral, então as políticas... Que eu ia ver isso um dia. Exatamente, então as pessoas fogem disso achando que todos os políticos são assim. Fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho desse movimento social para que a gente possa entender melhor. Assim, eu não considero que seja assim um grande movimento, não. Eu acho que todos nós temos uma obrigação com a sociedade. Acho que eu sou uma pessoa que tenho muita sorte e recebo muita coisa. Eu recebo o carinho das pessoas, eu tenho as pessoas que me seguem, que vão nos shows, que estão sempre comigo. A vida sempre que alguma coisa ficou muito difícil para mim, a vida me deu algo de presente. Ou uma pessoa boa, ou uma boa situação, ou alguma coisa se reverteu ao nosso favor. Então, a única forma que eu tenho de agradecer a Deus e às pessoas por tudo que eu consigo é trocando, né? E como é que a gente faz isso? Eu sou cantora, né? Então, eu participo de muitos e muitos eventos e de muitos grupos e de irmandades negras. Nós estamos no mês de novembro e vejo muita coisa acontecer. Nós sabemos que a grande maioria das crianças que estão em situação de dificuldade são negras. A gente sabe que a maioria dos jovens que morrem no Brasil hoje, antes dos 20 anos, são negros. A maioria das mulheres que são vítimas de violência são negras. A gente sabe que tem uma série de coisas para serem feitas ainda, né? Eu não sei se como reparação, mas como obrigação do Estado. Então, a gente faz o que pode. Eu tenho um evento bimensal que chama Roda de Samba, onde a cada evento nós recolhemos doações para crianças, nós escolhemos as crianças e famílias carentes. Então, a gente recolhe alimentos, no caso, em outubro, nós recolhemos brinquedos e alimentos. Agora, em dezembro, a gente vai recolher alimentos e material escolar, cadernos. Dia 11 de dezembro, porque se você pedir um lápis, alguém é capaz de dar R$10 em um lápis. Eu sei que são assim. Mas isso acontece. É uma questão de interpretação. E eu tenho que agradecer muito, porque as pessoas vão aos eventos. A gente faz uma grande roda de samba. Eu agradeço a todas as pessoas que participam conosco sem cobrar nada. São artistas conhecidos da cidade que nos ajudam nesse trabalho. Então, nós trocamos. Quando eu faço a minha roda de samba, eles vão na minha. Quando eles fazem a deles, eu vou na deles. Quando tem eventos da Força Afro, dos eventos que são ligados à nossa realidade afro-brasileira, eu participo e a gente troca essas informações, essas figurinhas. Então,
é isso. Eu acho que é muito importante. E vou te falar a verdade, não tem coisa mais legal do que você ver uma criança sorrindo, uma criança que às vezes manda uma cartinha para o correio pedindo uma sandália havaiana, né? Então, você vê uma criança sorrindo que jamais esperaria um brinquedo mesmo, porque a infância precisa desse lado lúdico. A vida é muito difícil e as crianças perdem esse momento. O momento do sonho, tem uma hora que a pobreza é tão grande que o sonho se desaparece. E crescem pessoas sem sonho. Verdade. Então, quando você, às vezes, dá uma boneca, sabe? Uma boneca. Essa menina nunca mais vai esquecer que ela teve um momento de mãezinha, de brincar de casinha. Isso eu acho importante. Sem dúvida. Sabe? Às vezes parece balela, mas não é. Não é. Eu acho que a gente tem que ter esse universo de carinho, sabe? De se preocupar mesmo com as pessoas. E faz parte. É esse trabalho que a gente faz aí. O nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que você fizesse uma consideração final aí, em mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, para que a gente possa fechar aí com chave de ouro. Quiser dar uma palhinha num solo, fique à vontade. Eu vou cantar um pedacinho de uma música que diz assim, ó. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar mais de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer ter felicidade. A gente não tem cara de babaca, a gente não tem jeito de panaca, a gente não está com a bunda exposta na janela para passar a mão nela. A gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer ser uma nação, a gente quer ser um cidadão. É isso. Maravilha mesmo. Eu quero agradecer a presença da nossa cantora, compositora e também produtora Di Ribeiro. Agradecer a você aí de casa que nos dá essa audiência maravilhosa e falar que você consegue mudar as coisas a partir do momento em que você vê que pode mudar com as suas atitudes, participando mais, discutindo mais, conhecendo mais a situação. Esses políticos que estão aí porque alguém ajudou a eleger. Não seja nenhum promotor desse tipo de situação. Não promova políticos que nos dá esse tipo de desgosto sendo preso. Faça como a música que a Di Ribeiro cantou aqui, do Gonzaguinha. A gente quer ter muito prazer, a gente quer ter liberdade, a gente quer viver, a gente quer ter muita saúde. E para que a gente consiga isso, a gente tem que exercer o nosso papel cidadão, participar mais de todas as atividades. Só assim a gente vai conseguir mudar esse nosso país. Você pode participar sugerindo temas, sugerindo debatedores, entrevistados, temas e tipo de situação onde a participação popular é o melhor. Participe através do nosso site www.paineldacidadania.com.br e também através do nosso WhatsApp 6199 811 4665. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana. Obrigado.